Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, bora dar prosseguimento na série de vídeos que a gente está fazendo sobre o que é um fundo imobiliário e como que ele funciona, tá? Então, para quem está caindo aqui no vídeo agora, eu vou deixar um card para vocês, levando para esse vídeo que eu gravei, tá? Agora a gente vai dar prosseguimento e só lembrando para vocês o seguinte: essa série de vídeos eu estou fazendo no iPad, no bloco de notas, com alguns desenhos simples, tá? Até uma criança vai entender. Então, essa que é a ideia de toda a série. Quero trazer isso de uma forma bem simples, de fácil entendimento, tá? Até para acabar com aquela mística de que investir em fundo imobiliário é complicado, que tem que acompanhar relatório, que tem que saber um monte de coisas, e não é bem assim, tá? Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. E seguindo a série, agora a gente vai aprender como analisar um fundo imobiliário, né? Então a gente já aprendeu como que ele é, o que ele é, como ele é criado, como que é a mecânica dele, tanto no fundo de papel quanto no fundo de tijolo, e agora a gente vai aprender a analisar, tá? Então a gente vai passar pelos seguintes indicadores: o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, o DY, que é o Dividend Yield, que é o quanto que você ganha de dividendo por aquele valor que você investiu, tá? Então a gente vai chegar aí num valor percentual mensal e anual. A liquidez diária, que é o quanto de negócios que aquele fundo gera por dia. A vacância, né? E a gestão. Então, sem mais delongas, bora começar. Começando aqui no PVP, que é o seguinte: aqui é o preço sobre o valor patrimonial, tá? Então, para sintetizar aqui para vocês, eu quero que vocês imaginem o seguinte: cada um de vocês aí tem um imóvel, tem uma casinha, tá? E ela tem o valor dela é um valor de R$1 milhão. É o quanto que ela vale, é o valor patrimonial dela, tá? E aí, digamos que você está passando por alguma necessidade e você quer vender essa casa, você quer vender ela rápido, e aí você vai diminuir o valor dela para você vender logo. Então, digamos que você vai vender ela por R$800 mil. Logo, o que a gente vê aqui? O valor patrimonial dela é R$1 milhão. Só que você está vendendo por 800 mil. Então, a gente vê que aqui está com um desconto. Então, o PVP dela estaria em 0,8, ou seja, ela está sendo negociada abaixo do valor patrimonial, tá? Digamos, utilizando o mesmo exemplo, ela vale 1 milhão e você está vendendo ela exatamente por 1 milhão, ou seja, o PVP dela está em 1. Ela está sendo vendida ao valor que ela vale, tá? Agora, vamos utilizar um outro exemplo aqui, que é o seguinte: você tem lá sua casinha, você não quer vender ela, mas aparece um comprador super interessado nela, gostou bastante, e fala assim: ó, quero comprar de você, vou te pagar R$1,5 milhão. Ou seja, o que acontece aqui? Sua casa vale 1 milhão e você está vendendo ela por R$1,5 milhão. Você está vendendo ela 50% acima do valor que ela vale, ou seja, você está vendendo ela acima do valor patrimonial dela, então você está vendendo ela a 1,5. Então aqui é simples, a mecânica é essa. Então, para analisar um fundo de papel, tá? De papel, de tijolo, a mecânica é diferente, e inclusive eu quero trazer isso no próximo vídeo, tá? Então aqui, analisando um fundo de papel, o valor patrimonial dele de 1, ele está sendo negociado a um valor patrimonial de 0,8. Ele está abaixo, então ele está com um valor bacana ali para você entrar. Ele tem um valor patrimonial de 1 e está sendo negociado a 1, ele está no valor patrimonial dele. Então, assim, não tem nenhum desconto, você está pagando o valor que ele vale, tá? E ele tem um valor patrimonial de 1 e você está comprando a 1,5, você está pagando mais do que ele vale, tá? Então, assim, dessa forma, a gente analisa o que é o PVP, como que funciona. Então, bora seguir aqui. O próximo é o dividendo, tá? No dividendo eu quero trazer um exemplo, acho que um pouquinho mais simples até. Vai ser o seguinte, o exemplo. Imaginem que o amigo de vocês aí tem uma
árvore de dinheiro. Então, o que acontece? Ela não dá frutos, ela cai uma moedinha ali de, digamos, R$1 todo mês. Todo mês ela cai uma moedinha de R$1. E aí, o que acontece? Seu amigo, ele quer vender, ele vai fazer aquele favor de te vender. Então, digamos que ele vai te vender por R$100 essa árvore. E todos os meses ela cai ali R$1 para você. Então, para a gente descobrir o quanto que você vai receber de dividendos desse investimento que você fez, o que a gente faz? 1 dividido por 100, que vai dar, vou até pegar aqui a calculadora, não para fazer esse cálculo, claro, mas para fazer um outro, tá? Vai dar um valor de 0,01. Você faz isso aqui vezes 100, vai dar exatamente o valor de 1%. Ou seja, você está comprando por R$100, está recebendo R$1 de dividendo ali. Vou colocar aqui R$1 de dividendo. E você faz o seguinte, esse cálculo, que vai dar um valor de 1% ao mês. No ano, só fazer vezes 12, dá 12% ao ano. Então, do valor que você está investindo, você está recebendo 12% ao ano, tá? De dividendos. Para mostrar que esse cálculo funciona aqui com qualquer valor, vamos utilizar um outro valor aqui, até um valor quebrado. Digamos que ele vai cair aqui 89 centavos e você pagou um valor de 95,60. Então, o que a gente faz aqui? 0,89 dividido por 95,60 vai dar esse valor aqui, de 0,00931. Vezes 100 vai dar um valor de 0,93. Ou seja, ao mês você está recebendo um dividendo de 0,93 e ao ano, vezes 12, você vai estar recebendo um dividendo de 11,17%. Então, esse é o cálculo que você faz para chegar ali nos dividendos, tá? E aí, aqui a dica é o seguinte, é sempre olhar se você está recebendo dividendos constante ali. Então, antes de comprar o fundo, você entra lá, dá uma olhadinha, se ele vem pagando todos os meses, se ele vem pagando já com uma recorrência muito grande, se o valor está sempre ali próximo, tá sempre no mesmo, mais ou menos a mesma coisa, se ele não flutua demais. A dica é essa, tá? Mas, enfim, disso aqui eu vou gravar um vídeo final para trazer uma explicação mais robusta de tudo, tá? Mas, por enquanto, só preciso que vocês entendam o básico, que é isso aqui. Bora seguir. Agora, vamos falar sobre a liquidez. A liquidez é o seguinte, pessoal, eu quero que vocês imaginem, vamos trazer nosso tempo de criança lá atrás, quem não lembra aí, quem tinha álbum de figurinha, ficava comprando um monte de pacote de figurinha e dava raiva quando vinha aquelas figurinhas repetidas. E aí, o que a gente fazia com essas figurinhas repetidas? A gente pegava elas e levava para a escola para trocar com outras pessoas também que tinham figurinhas repetidas. E aí, a liquidez eu quero trazer em cima desse exemplo. O que acontece? Imagine que essas figurinhas que você tem e essas figurinhas que as pessoas tenham sejam figurinhas raras, que é difícil de encontrar. Então, assim, como elas são figurinhas raras, um pouco mais difícil de encontrar, você vai conseguir fazer negócio com elas mais fácil. Então, acaba aumentando a liquidez. Então, você se encontrando aqui no meio, você consegue fazer um negócio. Então, por você ter figurinhas raras, você consegue aumentar essa liquidez. É a mesma coisa de um fundo. O fundo é um fundo grande, tá rodando ali redondinho, não tem nenhum problema, é um fundo bom. Tem muitas pessoas querendo comprar e tem muitas pessoas que vendem também para fazer negócio ali normal. Então, você vai conseguir entrar e sair dele ali tranquilo, você não vai perder muito valor, você vai conseguir negociar o que você tem pelo valor que ele vale ali, pelo valor que o pessoal tá ofertando ali. Então, você nunca vai ver uma discrepância muito grande, você querendo vender por 90
e alguém querendo comprar por 80. Isso aqui é uma questão de liquidez baixa. Uma questão de liquidez alta, você está vendendo por 90 e o máximo que vai acontecer é alguém querendo comprar por 89,99. Então, isso aí aumenta a liquidez. Agora, utilizando o mesmo exemplo, imagine que essas figurinhas que você tem são figurinhas comuns que todo mundo já tem. Então, você tem um pouco mais de dificuldade para fazer negócio, porque todo mundo já tem, certo? Então, acaba diminuindo a liquidez daquilo. Você vai ficar com ele na mão, você não vai conseguir dar liquidez para ele. Então, é a mesma coisa também de um fundo imobiliário. Imagine que é um fundo imobiliário problemático, que tem muito problema. Primeiro que, assim, dificilmente você já vai comprar um fundo problemático, né? Mas digamos que você compra um fundo bom, ele perdeu os fundamentos, virou um fundo problemático, a liquidez dele caiu, você vai encontrar problema com isso. Então, você vai querer se desfazer daquilo, só que como ele é um fundo problemático, não vai ter ninguém na outra ponta querendo comprar aquilo. E se tiver, o valor você vai ver que vai ser discrepante. Então, você vai estar querendo vender por 90 e a pessoa vai estar querendo comprar por 70. Então, assim, esse é o problema de liquidez. Isso aqui influencia na liquidez, se ela está alta, se ela está baixa, se você consegue entrar e sair ali do fundo a qualquer momento, tá? Então, falando de novo, teoria básica, liquidez é isso aqui, tá? Bora seguir. Agora vamos falar sobre a vacância. Vacância. E eu quero aproveitar também e falar sobre os segmentos, tá? Lembrando que aqui já é mais voltado para fundo de tijolo. Então, o que acontece? Como eu expliquei para vocês no vídeo anterior da série, como que cria um fundo imobiliário, como que é a mecânica dele, como ele funciona, eu trouxe para vocês o exemplo de como funciona o fundo de tijolo. Então, digamos que esse fundo foi lá e comprou um shopping. E esse shopping é dividido em várias lojas. Ele tem várias lojas aqui nesse shopping. O que acontece? Esse shopping, o fundo vai comprar ele e vai alugar essas lojas. Então, digamos que de todas essas lojas aqui, ele foi lá e conseguiu alugar somente metade delas. Então, ele está com uma vacância de 50%. No que isso impacta? Imagine que o valor você comprou ele por R$100 e na época que ele estava alugado 100%, ele te gerava um valor de R$1 por cota. Isso ele é alugado 100%, tá? Ele é alugado 100%, ele te gera um valor de R$1 por cota. Se ele não está alugado 100% e perde aqui metade desse aluguel, ele vai ficar com uma vacância de 50%. Logo, ele vai estar recebendo menos do que ele pode extrair desse ativo. Então, ele já não está mais gerando esse R$1 por cota. O que ele está fazendo? Ele perdeu metade, ele está gerando 50 centavos por cota. Isso faz o quê? Que o valor dele acabe caindo. Por quê? Porque ele está entregando um dividendo um pouco menor do que ele pode gerar. E esse problema de vacância, a gente tem que analisar várias situações. Então, também, isso aqui é um vídeo básico, eu quero trazer somente isso aqui, que é o básico, mas depois eu quero trazer um vídeo mais encorpado, explicando quais que são esses motivos. Às vezes pode ser motivos que é normal do dia a dia e às vezes pode ter algum motivo um pouco mais sério. Então, isso aí a gente faz uma análise caso a caso de cada fundo, tá? Então, vacância é isso. E sobre os segmentos é o seguinte, nós temos hoje fundos de shopping, temos fundo de renda urbana, temos fundo de logística, temos fundo de laje corporativa. Sim, nós temos todos esses fundos de tijolo, né? Então, isso aqui vai ser influenciado sempre pelo momento que a gente está vivendo. Então, hoje, como está tudo normal, não tem muito o que se fazer aqui. A questão que pega mais em relação aos fundos de laje, que tem muitas pessoas que não colocam tanta fé em laje por conta que imagina que em algum momento o home office vai se tornar algo mais comum. Então, as empresas não vão precisar alugar espaços para colocar os funcionários, porque cada um vai trabalhar dentro de casa.
Então, assim, isso aqui é visão de cada um investidor diferente. Então, eu tenho uma visão, você tem outra, o seu amigo vai ter outra. Isso aqui fica a critério de cada um. Mas digamos que nesse exato momento que a gente está vivendo, a única coisa que faz você ficar um pouco mais alertado com laje é isso. Mas em relação aos outros segmentos, tudo normal. Mas aqui eu quero trazer um exemplo para vocês da época da pandemia. Na pandemia, o que aconteceu? Fechou tudo. Então, fechou a empresa, laje, fechou shopping também, fechou algumas lojas de renda urbana. Então, o que aconteceu com esses ativos aqui? Eles caíram. Por quê? Porque estava fechado. Logo, algumas pessoas que tinham ali imóveis, loja alugada, entregaram aquilo, aumentou a vacância, aumentando a vacância faz o preço da cota cair, porque ele vai entregar um dividendo um pouco menor, tá? Então, na época da pandemia, fundos de shopping, fundos de renda urbana acabaram sofrendo um pouco mais. Ao contrário do que? De logística. Logística, ele já surfou uma onda e ele conseguiu subir bastante. Por que ele subiu bastante? Como as pessoas não podiam sair de casa e as compras, ele não conseguia ir lá no shopping para fazer a compra dele, o que ele fazia? Muita compra pela internet. Quando ele compra pela internet, digamos que ele compre na Casas Bahia, onde a Casas Bahia tem aquela TV que ele comprou? Ela está guardada onde? Em algum galpão logístico. Então, assim, como aumentou esse fluxo de compras na internet, as empresas que tinham galpões logísticos alugados acabaram expandindo sua área, alugando mais, e é sempre aquela lei de oferta e demanda. Quando tem muita gente procurando para pouca coisa, o valor aumenta. Então foi isso que aconteceu. Tinha muitas empresas procurando espaço e não tinha tantos espaços assim. Então o que aconteceu? O aluguel aumentou, o dividendo aumentou, o valor da cota subiu. Então, assim, alguns segmentos são beneficiados por alguns movimentos que a gente tem no cenário macroeconômico e até no cenário doméstico, né? Então isso vai acabar influenciando um pouco nessas questões. Então é isso, galera. A gente passou por... não, desculpa, ainda tem a questão da gestão. Então a gestão é o seguinte, como que a gente vai analisar isso? Aí estudando mesmo, sabe? Não tem um indicador ali que você vai fazer um cálculo e você vai chegar em um ponto que a gestão é boa. Não, a gestão você tem que dar uma olhadinha mesmo, tem que estudar, tem que olhar se já teve algum problema, se já teve emissão abaixo do valor, se já teve problema de não distribuir dividendos. Tem várias questões aí que aí você vai ter que fazer uma busca um pouco maior. Pensando em vídeos futuros, a gente pode até trazer um ranking de gestora para ficar um pouquinho mais fácil para vocês, tá? Então, se vocês gostarem da ideia, deixa aqui nos comentários, tá? Eu posso deixar aí na agenda para gravar sobre um ranking de gestoras, trazer um pouquinho sobre cada uma delas. E aí eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil, tá? Então agora sim, finalizando, tá, pessoal? É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acima de tudo, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Se não entendeu, pode deixar qualquer pergunta aqui no comentário, pode chamar lá no Instagram também, @FiDaQuestão, que eu respondo por lá, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado por estarem acompanhando aqui a série, tá? Logo mais vai ter outros vídeos analisando mais indicadores, trazendo para uma leitura, uma visão aqui um pouco mais avançada, tá? Então, por enquanto, eu preciso só que vocês saibam como que é o funcionamento básico, tá? Então, isso aqui é o funcionamento básico. Só com isso aqui, vocês já vão conseguir analisar bem um fundo imobiliário. E um pouco mais para frente, assim que o tempo for passando, eu vou trazendo mais alguns conceitos aqui, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado. Se gostou, deixa o likezinho aqui, tá? Se gostou mais ainda, segue lá no Instagram. E é isso. Valeu, pessoal. Abraço. Até mais.